Depois do fracasso abismal da primeira temporada de Ahsoka, parece que os executivos da Disney podem ter visto o suficiente para reavaliar suas decisões criativas. Na verdade, existe a chance de que eles estejam finalmente prontos para dizer para o Dave Filoni que ele tem talento, mas não tem como dar conta da franquia sozinho e vão colocar o Favreau na jogada. Não para uma aparição especial, mas para liderar 3 filmes inteiros. É exatamente isso que o mais novo rumor da Lucasfilm traz. Jon Favreau assumindo as rédeas de uma trilogia Star Wars. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Antes da gente se aprofundar no rumor em si, eu quero agradecer por vocês estarem aqui no canal, que não só entrega as notícias, mas também muda corações e mentes com nada menos que a pura verdade. Esse vídeo é mais um episódio da nossa jornada juntos e, como sempre, eu sou muito grato por cada clique, por cada visualização. Vocês são a força por trás desse canal e a gente está aqui para entregar o que vocês realmente merecem. Honestidade, especulação cuidadosa e uma pitada de humor, porque, saco pé, ninguém é de ferro. Dito isso, o assunto de hoje é suculento, então se prepare porque esse rumor pode abalar as fundações de uma galáxia muito, muito distante. O rumor que chegou até nós via fontes próximas a Lucasfilm é que Jon Favreau, o gênio por trás das primeiras temporadas de The Mandalorian, está sendo considerado para liderar não apenas um, mas 3 filmes da próxima trilogia de Star Wars. E se isso for verdade, é um movimento audacioso que mostra que a Disney finalmente pode ter percebido que precisa de estabilidade criativa para resgatar essa franquia das garras do desastre. A gente sabe que o Dave Filoni tem trabalhado no filme de The Mandalorian, que já está em fase de pré-produção ou até de filmagem. Mas o que a gente tem ouvido é que esses filmes vão ser todos interligados, formando uma trilogia. Isso muda bastante o cenário. A Lucasfilm já enfrentou duras críticas por conta da falta de coesão na última trilogia. Desde o cabo de guerra entre J.J. Abrams e Rian Johnson até as eternas mudanças de planos, os fãs não têm estado muito satisfeitos com a falta de uma direção clara. Agora, com o Favreau, eles estão apostando em uma figura que já provou ser capaz de unir a base de fãs novamente. E convenhamos, se tem alguém que pode trazer de volta o espírito original de Star Wars, esse alguém é o Favreau. Ele não só entende a essência da franquia, mas também sabe como equilibrar nostalgia com inovação. Algo que é raro na Hollywood dos dias de hoje. Eu disse raro, não inexistente. Vamos ser sinceros. Para muito fã, Ahsoka foi uma decepção. Não só pelas escolhas criativas questionáveis, mas também pela falta de carisma e direção que marcou essa nova empreitada no universo expandido. Filoni tem o respeito de uma boa parcela dos fãs, afinal, ele foi o pupilo do George Lucas, mas ser pupilo não é o mesmo que ser o mestre. Ele tem ideias boas, claro, mas será que ele consegue sustentar um universo tão vasto e cheio de ramificações como é Star Wars sozinho? Particularmente eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho um pé atrás com o Filoni, gostem ou não, ele estava muito próximo da Leslie Headland na época que antecedeu o lançamento de The Acolyte, e a gente sabe o fiasco que aquilo foi. Da mesma forma, ele era muito chegado da Kathleen Kennedy, a responsável por todas as burradas feitas em Star Wars nos últimos anos, e nenhuma dessas duas relações depõe a favor do cara. E é exatamente aí que entra a figura de Jon Favreau. Depois da recepção morna de Ahsoka, os rumores apontam que a Disney começou a questionar se o Filoni é mesmo a pessoa certa para liderar o futuro da franquia. Por mais que ele esteja intimamente ligado a alguns dos personagens mais amados, como Ahsoka e o próprio Mandaloriano, existe um sentimento crescente de que ele não tem o controle necessário para guiar uma nova trilogia. Se esse rumor se confirmar, a gente pode estar vendo uma mudança significativa na dinâmica interna da Lucasfilm. O Filoni pode acabar sendo rebaixado de uma posição criativa central para um papel mais secundário, atuando como colaborador ou consultor de repente. O que não seria de todo mal, vamos combinar. Ele entende de Star Wars, mas talvez seja o Favreau quem tenha a visão necessária para guiar essa franquia num momento tão delicado como esse que ela atravessa. O Favreau já mostrou do que é capaz. Ele não só ressuscitou a franquia com as 2 primeiras temporadas de The Mandalorian, mas ele também criou uma obra que conseguiu capturar o coração dos fãs antigos enquanto atraía uma nova geração de espectadores. E isso é algo que não se vê todo dia em Hollywood, especialmente em franquias que parecem estar saturadas, como Star Wars. O sucesso de The Mandalorian deu à Disney uma nova esperança, sim, trocadilho intencional, de que a franquia pode ainda ser lucrativa.
Agora, ao colocar o Favreau no comando de 3 filmes, a Disney está tentando evitar o erro que ela cometeu com a última trilogia, quando a falta de um plano coeso deixou os filmes completamente desconexos e sem uma direção clara. Com o Favreau, eles querem garantir que haja consistência e coesão do começo ao fim. E, sinceramente, isso é o que Star Wars precisa desesperadamente. Depois do fracasso de Os Últimos Jedi e da recepção morna de Ascensão Skywalker, os fãs estão famintos por uma história que faça sentido, que respeite o legado do George Lucas e que traga algo novo e empolgante para a mesa. E se tem alguém que pode fazer isso, esse alguém é Jon Favreau. Agora vamos falar de algo que está alimentando essa teoria sobre o aumento de tensões entre o Favreau e a Lucasfilm. Não faz muito tempo a gente viu o personagem Paz Vizsla, criado e dublado pelo Favreau em The Mandalorian, encontrar o fim de uma forma repentina e brutal. Isso, claro, deixou muita gente coçando a cabeça. Por que um personagem tão importante para o enredo seria descartado de uma forma tão abrupta? Para alguns, isso foi uma declaração simbólica, uma espécie de aviso de que o Favreau podia estar sendo forçado a se afastar. Já alguns insiders afirmam que essa morte foi uma forma do Favreau expressar o descontentamento dele com as decisões criativas do Filoni e da Lucasfilm como um todo. Se isso for verdade, pode ser um sinal de que o Favreau está de saco cheio das interferências e das lutas internas que têm prejudicado o andamento dos projetos de Star Wars. E talvez essa seja a razão pela qual a Disney agora está tão desesperada para manter o cara por perto. Eles estão oferecendo para ele o controle total da próxima trilogia. A morte do Paz Vizsla não foi só chocante para os fãs, mas também levantou questões sobre a direção criativa da série. Será que esse foi o último adeus de Favreau ao universo de Mandalorian? Ou foi só uma manobra para sinalizar que ele está pronto para algo maior? Porque se o rumor for verdadeiro, parece que a segunda opção é a mais provável. Com essa trilogia sendo considerada como a última oportunidade real de reviver Star Wars, a pressão sobre o Favreau é imensa. E faz sentido. A Disney não pode mais se dar o luxo de cometer erros com essa franquia. O estrago feito pela trilogia sequencial ainda ecoa entre os fãs. E muita gente, incluindo eu, estão céticos sobre qualquer nova tentativa de reviver a marca. Os executivos sabem que precisam acertar dessa vez. E a escolha do Favreau parece ser o movimento mais seguro que eles podem fazer. Eles precisam de um líder que entenda o que os fãs querem e, ao mesmo tempo, seja capaz de criar algo novo e excitante. E, acima de tudo, eles precisam de alguém que consiga unir todas as peças soltas que estão flutuando no espaço depois do caos da última trilogia e de desastres como Solo e The Acolyte. E falando em caos, a gente não pode ignorar a figura da rainha louca Kathleen Kennedy nessa equação. A Kennedy tem sido presidente da Lucasfilm desde 2012. Ela foi a principal responsável pelos últimos desastres e, consequentemente, pelo desgaste da franquia. Sob a liderança dela, Star Wars sofreu com a falta de coesão, além de ser alvo de críticas por se distanciar dos valores e da essência que tornaram a franquia icônica. Para muitos fãs, a Kennedy é vista como o grande vilão por trás dos fracassos recentes. E embora ela tenha tido alguns sucessos, como o lançamento de The Mandalorian, o saldo geral da gestão dela tem sido negativo. Agora, com o rumor de que o Favreau pode assumir uma trilogia inteira, parece que a Disney está finalmente reconhecendo que talvez seja a hora de mudar a liderança na Lucasfilm. Vale lembrar que o contrato da Kathleen Kennedy termina agora, no final de outubro. Os rumores de que a Kennedy estaria de saída já estão circulando há algum tempo, mas provavelmente eles vão esperar até o final do contrato dela mesmo agora, no final de outubro. E com a possível ascensão do Favreau, isso pode ser mais do que só especulação. É possível que a Disney esteja preparando uma transição suave de poder, onde o Favreau assumiria um papel mais central, provavelmente até liderando a Lucasfilm, enquanto a Kennedy lentamente se afastaria das decisões criativas da franquia. Ou talvez nem tão lentamente assim, né? Segundo consta, o contrato da Rainha Louca termina agora no final de outubro, e ela não é vista desde a D23, quando ela pegou e só entrou no evento. Ela não anunciou nada de Star Wars. Ela entrou no evento para entregar um prêmio para o John Williams e foi só. Se essa trilogia realmente acontecer, é essencial que ela seja planejada de forma coesa desde o início. A gente não pode ter mais uma situação como a que ocorreu com a trilogia sequencial, onde parecia que cada diretor estava fazendo o que queria, sem qualquer supervisão ou um plano unificado. O Favreau tem a chance de criar algo épico, algo que realmente capture a magia de Star Wars e faça os fãs voltarem a acreditar na franquia. O futuro de Star Wars está nas mãos de Jon Favreau. E se ele conseguir entregar, a gente vai estar diante de um renascimento da franquia que pode ecoar por gerações.
Mas se ele falhar, talvez seja o fim da linha para uma das maiores franquias de cinema de todos os tempos. Agora só nos resta esperar. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.